RP Notícia. Apoio Cultural Portaria Inteligente Delfos. Segurança e economia para seu condomínio. Cinépolis. Você nunca viu cinema assim. Olá, está no ar o RP Notícia. Hoje é quinta-feira, dia 17 de setembro. E nesta edição você vai ver. Estudante de São Paulo que estava desde a última sexta-feira com um grupo de 20 alunos em uma fazenda de Itatiba para trabalhos escolares é encontrada morta. No corpo não havia sinais de violência. Usuários do transporte coletivo de Jundiaí reclamam do excesso de velocidade dos ônibus. Aproximadamente 250 pessoas são retiradas das casas durante reintegração de posse na cidade de Jarinu. Crise atinge entidades de Jundiaí e cai o número de doadores e voluntários. Esse e muito mais em 1 minuto e meio, aqui no RP Notícia. Boa noite. Andar de ônibus em Jundiaí é se aventurar no asfalto. Os motoristas precisam cumprir os itinerários e, associados ao trânsito da cidade, só pode resultar em excesso de velocidade nas vias. Quem precisa usar o sistema de transporte urbano não se cansa de reclamar. O desrespeito com os passageiros que usam o transporte público em Jundiaí é cada vez mais evidente. Nas principais avenidas da cidade, o abuso na velocidade traz insegurança para quem todos os dias depende do ônibus. Eu percebo no meu dia a dia que eles não têm respeitado o limite de velocidade e muitas vezes acabam atrapalhando um pouco o trânsito também em decorrência disso. Até nos cruzamentos eu percebo que eles, pela velocidade que eles vêm, eles não conseguem frear a tempo. E muitas vezes eles têm que fazer algum retorno, alguma coisa do tipo, e acabam interferindo no bom andamento do trânsito. As reclamações dos passageiros não ficam só na questão da velocidade dos carros. Eles ainda nos contaram que os motoristas não respeitam as pessoas com mais idade na hora de descer e subir do ônibus, e nem mesmo as mães com as crianças de colo. A semana retrasada aconteceu uma senhora cair aqui e ela ainda é deficiente ainda, estava andando de muleta, né? E ela pediu para o motorista parar, ele parou no meio da rua. Atraso nos itinerários, excesso de passageiros nos carros, além de horas esperando no ponto. Para muitas vezes o ônibus passar e não parar. Os idosos pedirem, eles não parar e muitas vezes parar fora do ponto, parar no meio da rua. Tá péssimo, a passagem está muito alta, muita lotação, muito tumulto. Por nota, a Secretaria de Transportes disse que, de um modo geral, a fiscalização é realizada e, se constatada alguma infração ou falta de respeito, a concessionária é notificada. A Secretaria diz que está planejando campanhas para orientação direcionada aos operadores em parceria com as concessionárias. 250 pessoas foram retiradas judicialmente de moradias que fazem parte do programa de residências populares em Jarinu. Elas invadiram a área no bairro São José de Lima antes mesmo da apropriação legal das famílias cadastradas. A ação contou com a participação do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e as equipes de apoio psicológico. Por volta das 9 horas, a empresa contratada pela Prefeitura de Jarinu já começava a retirar os móveis das 30 casas no bairro José de Lima. Água e luz foram desligadas. E mesmo sabendo que precisavam sair, alguns moradores estavam indignados. Eu não tenho para onde ir, meus filhos não têm. Eu tenho 3 filhos. Eles estão colocando na rua, nós, as crianças. São quase meio-dia, eles desligaram a água e a luz. Como que a gente vai dar alimento para as crianças se não tem água? Mesmo com algumas pessoas exaltadas, a reintegração foi tranquila. Os ocupantes estão saindo de maneira pacífica e a gente só está aguardando agora que todas as casas sejam desocupadas para que o oficial de justiça, faça a reintegração para o pessoal da prefeitura.
150 pessoas estavam envolvidas na ação. Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, ambulâncias e equipes de apoio psicológico. Uma tenda foi montada com lanche e água para quem permanecia no local. Nós oferecemos também a passagem para outro estado, para outra cidade. Se precisar, a gente, em torno de 70 quilômetros, nós levamos os móveis, não tem problema nenhum. De acordo com a secretária, os avisos já haviam sido feitos pedindo a saída dos ocupantes. As casas fazem parte de um programa de residências populares que está em andamento. Esse projeto está em andamento desde 2010, né? Essas famílias são 74 famílias indicadas. Tem a documentação toda mandada para Brasília. Dessas 74, 60 já foram indicadas inicialmente para receber essas residências e 14 ficaram na fila de espera. A família de Delise era uma das que ainda permaneciam no local. Ela veio da Bahia com o marido e 2 filhos há 3 meses. Só tem uma manhã lá, então ela mora em barraco de barro. E não dá para mim levar meus filhos para morar em barraco, né? E aqui tá melhor, porque pelo menos tem escola, né? Tem educação e lá não tem educação para eles. Agora, daqui vocês sabem para onde vão? Você tem o quê? 2 filhos. Então, você, o seu marido e 2 filhos, tem ideia de que porque os móveis vão ser guardados. Agora, como vocês vão fazer? Ficar na rua ou esperar até eles dar uma posição, né? Porque não tem nem para onde ir. E no próximo bloco do RP Notícia, você vê que estudante é encontrada morta em fazenda de Itatiba. Ela estava com um grupo de 20 alunos e estava desaparecida desde ontem. Continue com a gente, voltamos em instantes. Uma estudante de 16 anos, identificada como Vitória Natalini, foi encontrada morta em uma fazenda em Itatiba. A polícia ainda não sabe a causa da morte. A jovem chegou ao local na sexta-feira junto com outros 20 estudantes. Ontem o grupo saiu para estudos e ela se distanciou e se perdeu do restante. As buscas começaram hoje pela manhã. O corpo estava em uma área descampada da fazenda e não apresentava sinais de violência. A polícia trabalha com a hipótese de envenenamento. O corpo da estudante foi levado para o IML para a perícia. A escola em que ela estudava divulgou uma nota em que lamenta o ocorrido e segue em luto até amanhã. As aulas foram canceladas. E chegou o momento da gente falar da previsão do tempo para esta sexta-feira aqui nas cidades da nossa região. As temperaturas permanecem em elevação. Nesta sexta-feira, a cidade de Jundiaí amanhece com muito sol. E ao longo do dia, a temperatura aumenta e a máxima prevista no período da tarde é de 34 graus. A mínima de madrugada fica nos 20. Também não chove amanhã na cidade de Itupeva. Faz mais calor. 35 é a máxima e a mínima fica nos 21. Já em Valinhos, sol entre poucas nuvens logo no início da manhã. À tarde, o sol brilha forte e os termômetros registram 35 graus. A mínima de madrugada é de 22. E na capital paulista, a temperatura máxima prevista é de 34 graus e de madrugada a mínima é de 19. O sol brilha forte durante todo o dia. Também não há previsão de pancadas de chuva. A crise econômica que atinge todo o país chegou também nas entidades assistenciais. O cancelamento de apoiadores reduz financeiramente os seus trabalhos. E para que tudo volte ao azul, é preciso achar novos patrocinadores e também voluntários. O prédio recém-inaugurado é uma conquista para esta entidade que assiste crianças e adultos com síndrome de Down. Mas, para manter todos os serviços, a luta é diária. Até quem presta trabalhos assistenciais tem que se virar para fechar os meses no azul. Nós tivemos aí, infelizmente, algumas empresas que eram parceiras da BenTV, que vieram aqui, se explicaram, mas que não poderiam mais colaborar. Nós entendemos perfeitamente, mas sai de um lado, entra do outro. A gente consegue, mata um leão por dia, mas a gente consegue. Faz um bazar, um jantar, almoço, rifa, é dessa forma. Com a redução do repasse, 2 coisas são fundamentais para equilibrar os gastos. A primeira delas é a captação de novos parceiros. A segunda é o voluntariado, que reduz o custo e aumenta a produtividade das entidades assistenciais. Estas 2 salas foram montadas totalmente com doações. Aqui, os assistidos vão dispor de aparelhos de pilates, ginástica e fisioterapia.
Foi graças às mãos amigas que as crianças também ganharam um cantinho especial. O papel do Alan também é de extrema importância para a entidade. Ele desenvolve com os alunos um projeto gastronômico, tudo de graça em prol do voluntariado. A gente sai daqui engrandecido, é uma realidade que a gente não vive. Então, quando você vem, você acaba ajudando e eles te dão um retorno melhor do que um profissional da área que você trabalha. Então, você sai, renovado. Enquanto os voluntários ajudam a driblar a freada no repasse de verbas para as entidades, os funcionários não param de procurar a saída para manter o trabalho da melhor maneira possível. A pessoa pode ser, em várias áreas, ela pode ser voluntária ou mesmo nós buscamos voluntário. Nós vamos participar da Feira da Amizade, para ajudar na Feira da Amizade, para ajudar quando temos a festa italiana. Nós temos vários eventos, nos almoços, né? Não pode parar, não pode sentar e chorar, tem que olhar para frente e um dia de cada vez. O telefone da BEM-TV é o 4816-3658. E no próximo bloco aqui da RP Notícia a gente fala de futebol. O Paulista tem 3 desfalques para o último jogo da primeira fase da Copa Paulista. Continue com a gente, é um instante só. Jundiaí realiza no domingo, dia 20, um passeio canino, o Pracinha Dogs, a partir das 9 horas da manhã. A concentração está marcada para a Praça Monsenhor Arthur Rick, seguindo pela Avenida 9 de Julho e pela Rua São Lázaro. O evento tem o objetivo de conscientizar as pessoas para a adoção de cães adultos. Para participar do passeio, é preciso doar 10 quilos de ração no ato da inscrição. O que for arrecadado será doado para a instituição Turma do Abrigo e também para pessoas protetoras que ajudam cães abandonados. As leucemias são os tipos mais comuns de câncer entre as crianças e adolescentes de 1 a 19 anos de idade em todo o Brasil. Dados do Instituto Nacional de Câncer apontam que aproximadamente 12 mil novos casos de câncer infantil ocorreram no ano passado. Pensando nisso, uma campanha de conscientização e tratamento é realizada neste mês de setembro. É o chamado Setembro Dourado. O câncer em crianças e adolescentes, felizmente, é mais raro. Entretanto, de acordo com o Instituto Nacional de Câncer, já representa a primeira causa de morte por doença entre crianças e adolescentes de 1 a 19 anos no Brasil e em países desenvolvidos. Os tumores da infância eles são muito agressivos e a quimioterapia, pode até parecer um paradoxo, faz com que ela realmente responda muito melhor do que no adulto. Os tipos mais comuns são as leucemias. As causas do surgimento de tumores nas crianças estão mais ligadas a fatores genéticos específicos. Ele tem a ver mesmo com a parte genética da célula, da parte de DNA, parte de cromossomo, etc. Não existe nenhum fator muito bem estabelecido como existe no caso de tumores na faixa etária adulto. Fumo, álcool, exposição solar, etc. Para as crianças, não tem nada bem estabelecido na sua causa mesmo. Em 2014, ocorreram 11.840 novos casos de câncer infantil no país. As regiões Sudeste e Nordeste apresentaram os maiores números destes novos casos, 5.600 e 2.790, respectivamente, seguidas pelas regiões Sul, Centro-Oeste e Norte. Já é comprovado que as crianças respondem melhor ao tratamento e as mães podem ficar atentas a alguns sintomas. Uma febre crônica, passando mais desse período, o paciente também ele pode apresentar palidez, uma palidez súbita, súbita ou a curto prazo, de 3 dias, de 1 mês, de 2 semanas, sem nenhuma outra característica. Campanhas como Outubro Rosa e Novembro Azul já se consolidaram no calendário brasileiro. A vez agora é de Setembro Dourado, que tem por objetivo chamar a atenção das pessoas para o câncer infantil. Quando você tem um diagnóstico precoce de uma doença oncológica, você tem um estadio da doença menor, ou seja, você tem uma disseminação da doença, não disseminação, você tem uma doença mais localizada.
E em comemoração ao Setembro Dourado, Grendac de Jundiaí, o Grupo em Defesa da Criança com Câncer promove no dia 21 a palestra Motivação de uma Equipe de Sucesso com o psicólogo Roger Donon, que doou o seu cachê para a instituição. Informações você encontra no site grendac.org.br. E agora a gente fala de futebol. O Paulista já está classificado para a segunda fase da Copa Paulista, mas ainda tem um jogo para cumprir na tabela. Ele enfrenta o Ituano fora de casa neste sábado. E quem tem as informações é o repórter Guilherme Barros. Uma competição dentro da outra. O Paulista já conhece seus adversários da próxima fase. Divide o grupo 7 ao lado da Penapolense, do Rio Branco de Americana e do Nacional da capital. Antes de jogar a segunda fase, faz a última partida da primeira, contra o Ituano no estádio Novelli Júnior, na cidade de Itu, neste sábado, às 10 horas da manhã. Os jogadores treinaram na manhã desta quarta-feira e o técnico Beto Cavalcante tem 3 desfalques certos para a partida. O do lateral direito Brandon e do atacante Jader, esses dois suspensos pelo 3º cartão amarelo, e também do atacante Ronaldo, que fez sua estreia na partida passada na vitória contra o São Bento e também sentiu estar no departamento médico com uma lesão no pubis. Esse grupo 3 da Copa Paulista tem o Ituano com 17 pontos, é o primeiro colocado, o Paulista é o segundo com 13, o São Bento é o terceiro com 10 e o Primavera é o quarto colocado, ou o contrário, o Primavera é o terceiro com 10 e o São Bento é o quarto colocado com 8 pontos. Primavera e São Bento se enfrentam neste sábado também no mesmo horário do jogo do Paulista e o empate é da equipe de Indaiatuba, classifica o Primavera como terceiro colocado. Se o São Bento vencer, portanto, passa a equipe de Indaiatuba e se confirma na terceira posição do grupo 3. Só está faltando isso para definir esse grupo. Depois, a segunda fase começa. A Federação Paulista, portanto, não definiu os locais e também os horários dos jogos da segunda fase da competição, que começou a se afunilar. De Jundiaí, Guilherme Barros para o RP Notícia. Obrigado, Guilherme. E a segunda fase da Copa Paulista tem o início marcado para o dia 26 de setembro. Nós ficamos por aqui, mais informações você encontra no nosso portal. É só acessar o rpnoticia.com e também durante a nossa programação. Para você, uma boa noite e até amanhã.